minutos para 5 da tarde, é o nosso Linha de Frente aqui na capital até às 6 horas. Tem muita entrevista fantástica, muito bacana, tem muita coisa interessante para você. Lembrando que o nosso Linha de Frente é um oferecimento da APEC, o apoio cultural é da Ibrachina. E agora a gente mudou de live, porque agora nós estamos ao vivo pelo Instagram da APEC. Oi, gente. @APEC Oficial. APEC, sempre lembrando que é com 2 Cs. Então, APEC Oficial, a gente está ao vivo aqui pela live do Instagram. Você participa pelo 983345777, porque o mundo ouve a capital. E tem beijo, Fábio? Tem beijo pra quem tá mandando um alô aqui no Instagram do programa Linha de Frente. É como a Ana Paula falou, @APEC com 2 letras C, APEC Oficial. Bom, quero mandar um beijo pra Andréa Nequinha, que ganhou na promoção do Dia das Mães a cafeteira, ainda não veio Beijo buscar. pra ela. Beijo pra vocês, estamos aqui aguardando. Quero mandar um abraço também pro Eli Correia, pro Amado Batista, pro Ari Friedenbach, pra toda a galera que esteve conosco lá no Tropical Butantã, no aniversário de 50 anos, Hélio, de carreira do Eli Correia. Uma festa maravilhosa que contou com a colaboração da galera da DF Delta, contou também com a participação do nosso querido amigo Alex Lopes. Foi um show que teve Caju e Castanha, Ângelo Máximo e 2.800 ouvintes participaram dessa grande festa. E a gente vai falar agora sobre o Dia da Imprensa. Nós vamos conversar com o Hélio Perazzolo. Ele é jornalista formado pela Casper Libero, trabalhou no Jornal da Tarde no Estadão, assessor de imprensa da Fundação Abrinq, Conselho de Economia de São Paulo, entre outros. Atualmente ele atua no Ibrachina e na APEC. O Dia Nacional da Imprensa no Brasil ainda confunde a cabeça de muita gente. Até 1999, essa data era comemorada no dia 10 de setembro, data que começou a circular no país o primeiro jornal publicado em terras brasileiras, a Gazeta do Rio de Janeiro. Isso no ano de 1808. Quando falamos de imprensa, estamos incluindo jornais, revistas, rádio e televisão. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe com muito carinho o Hélio Perazzolo. Oi, Hélio, boa tarde. Oi, Tudo Ana bom, querido? Paula, Como é que você tá? Fabinho, Thomas, todos que acompanham aqui esse programa, que eu estava ali fora acompanhando, interessantíssimo. A minha família já está toda antenada aí, que estavam me mandando WhatsApp, estão acompanhando o programa. Eu sempre fiquei do lado de trás, né? Pois Hoje é a é. primeira vez que eu vou estar na linha de frente, assim, falando, sendo... Ainda bem que você é do meio da comunicação e você fala bem. E o Hélio, Ana Paula, que tem também um currículo aí que é de tirar o fôlego, Sim. viu? Só não atuou ainda na área de esportes, eu tô sabendo, porque é palmeirense verde. Eu Muito bem. Não conseguiria trabalhar. Eu tentei trabalhar no certíssimo. esporte, na verdade. Quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, o querido Roberto Abalone me convidou, que é muito amigo do Gustavo Dedivitz, para trabalhar no esporte, que eu adorava esporte, trabalhava em política, economia, geral e tudo mais. Só que no esporte, eu falo, não posso abrir mão de uma coisa que eu gosto tanto, que é futebol. Até que depois de muito tempo saí, fui trabalhar numa agência de notícias e tô eu lá em 93, na International Press, o jornal Nipo Brasil me mandou fazer uma matéria da final do Campeonato Paulista, eu fui lá. Você foi? Que beleza, hein, Hélio? Eu falei, não vou aguentar fazer essa matéria, porque eu queria comemorar que o Palmeiras foi campeão. E eu acabamos comprando matéria do Estadão, que eu falei, jamais eu conseguiria escrever. E falando em Mas, esportes, o Hélio, falando em esportes, Thomas, toda semana, né? Durante toda a semana, tem aqui na Rádio Capital, você está convidado para vir comigo. Uau. O Capital da Bola com o Marcelinho Carioca, na direção do Alex Lopes, um baita programa que às quarta-feiras, inclusive, é apresentado direto do Itaquerão. Marcelinho Carioca que acompanhou muito aí o festival, né? Taça das Favelas, que hoje foi o último campeonato. Aproveitar e mandar um abraço pra galera lá da comunidade do 1010 Ganhou. E do Parque Santo Antônio. Os dois, né? Chegar nessa final, merece os parabéns aí. Ô, Hélio, quando que surgiu a imprensa no mundo? Olha, a primeira ideia que se tem, você falou que não ia me pôr em fria, mas ainda bem que eu sou mais ou menos informado. A gente é colega de profissão, para, não vem não. Johann Gutenberg, como diria o professor Vila, o Joãozinho Gutenberg, né? Que criou a prensa e daí começaram a ser feitas as comunicações escritas, né? Lá pelo século XIV, né? Século XV, 1400 e alguma coisa. E de lá para cá, hoje se imagina que era uma prensa, as letras eram colocadas ponto a ponto, e hoje em dia nós temos essa explosão de informações, essa explosão
da informática, dos meios de comunicação. Hoje todos estamos conectados. Todos somos repórteres, fotógrafos. O dia inteiro a gente está postando coisas, notícias, informações, numa velocidade incalculável para 10 anos atrás. Sim. 10 anos atrás ninguém... É full time, né, Thomas? É full time, né? E, Hélio, uma pergunta, como é que a imprensa chegou no Brasil? Olha, essas perguntas técnicas são cabeludas, né? Mas ela chegou com Dom João VI, que trouxe para cá, fez o primeiro jornal, e a Ana até comentou da data, né? Que era uma outra data. Ele passou a ser agora 1º de... Isso, era em setembro. Passou a ser 1º de junho. Porque era 10 de setembro. Foi quando foi foi feita a primeira edição do Correio Brasiliense. E aí passou a ser em 1º de junho, que é hoje, né? Sim. Uma data que nós, jornalistas e todos que trabalhamos com mídia, o Felipe é o nosso coordenador lá da comunicação do Ibrachina, da PEC, tem o jornalismo no sangue, né? Embora não tenha formação, mas tem no sangue. Todas as pessoas que trabalham com mídia tem essa data, o Dia da Imprensa, como um marco, né? Porque a imprensa, a comunicação, ela é fundamental. E quando a imprensa, ela desvia, ela deturpa, ela manipula, causa um mal-estar muito grande para nós que somos profissionais. Você comentava agora há pouco, falando do Xing, de todas essas questões da ética, que a pessoa tem que ter ética. Então, o que a gente vê um pouco na nossa profissão, e eu já sentia isso na época de redação, eu já não estou em redação há alguns anos, né? Como as questões, as posições pessoais dos colegas acabam indo à população de uma forma, até muitas vezes, chega a ser constrangedor, como uma pessoa manipula as informações, ou mesmo muito se fala dos veículos. O veículo tem aquela linha, o veículo tal, mas... Os jornalistas que se prezam a isso, eles também deveriam refletir, né? Hélio, então você está dizendo que tem um exagero por parte da mídia? Eu acho que alguns colegas colocam muitas questões pessoais. O Fabinho pediu para a gente não polemizar, nem eu vou polemizar. Mas olha a polêmica. Eu entendo a posição de todos têm posição e eu tenho as minhas posições também. Mas quando a gente está fazendo um trabalho, a gente deve ser o mais isento possível, o mais ético possível. Como vocês fazem aqui um belo jornalismo, né? A gente acompanha o trabalho da Rádio Capital e esse programa maravilhoso, outros grandes programas de jornalismo, o Cid Barbosa, um grande amigo meu aqui da casa, faz um jornalismo maravilhoso. Então isso aí por essas questões que a gente deve mesmo comemorar o Dia da Imprensa. Você sabe, Thomas, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Subprefeituras, acompanhava de perto o secretário André Matarazzo, junto à sua equipe de comunicação, Bia Murano, e isso que você falou, a questão da ética, ela é fundamental para que a população não receba informação distorcida, informação tendenciosa, né, Thomas? Isso mesmo. Pois é. Hélio, uma pergunta, qual a diferença entre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão? Olha, eu entendo, do meu ponto de vista, que a liberdade de expressão é você, um cidadão comum, ter a sua forma de pensar, o seu posicionamento, seja político, filosófico, enfim, os seus conceitos, e aquilo você carrega no seu dia a dia. A liberdade de imprensa eu já vejo mais voltada para o social, porque a imprensa ela é tão poderosa, né, que ela é conhecida como o quarto poder, né? Quarto poder. O quarto poder é a imprensa. Então a responsabilidade que nós, os colegas que estão na linha de frente nas redações, têm é enorme. E os governos, por seu lado, não podem restringir a liberdade de imprensa para que a população não se perca aí, né? Como se domina um povo? Quando você tira a informação desse povo, sim, dessa população. Então, e a forma com que se leva as informações, também os conteúdos panfletários, essas manchetes. Hoje mesmo eu estava lendo num desses sites uma notícia de que um avião simplesmente arremeteu. E o jornal daquele país, não sei, acho que é Egito, teve um acidente recente aí. E ele falando, presidente é salvo, não houve o acidente, não sei o que lá. E na verdade o avião só ia
não conseguiu pousar, o avião remeteu e foi embora e tal. Só que aquela manchete que o cara colocou na capa para vender jornal... É o drama. É o drama, é o exagero. Então, essas coisas panfletárias, você acaba cortando a liberdade de imprensa. Você fala, bom, peraí, como é que nós vamos deixar esses caras? Sim, a gente vai voltar já falando sobre liberdade de imprensa, né, Thomas, Nélio, Fábio? A gente volta intervalo. em um segundo, que a gente tem um rapidíssimo intervalo. Nosso Linha de Frente, oferecimento da APEC, o apoio cultural da Ibrachina. A gente volta já. Olha, a gente estava falando sobre os obstáculos hoje, né, para a liberdade de imprensa no Brasil. São muitos? Eu acho que questões políticas impediriam. Eu acho que hoje eu acho que não há, do meu ponto de vista, restrições a conteúdo de jornais, de sites. Hoje em dia há uma liberdade bem considerável de imprensa no Brasil, né? Existem outros países que já restringem um pouco mais, mas no Brasil acho que a gente está num estágio bem razoável. Hélio, e como é que funciona uma assessoria de imprensa? Como é que o ouvinte quer saber como é que funciona, né? Muita gente fala assessoria de imprensa. E como é que funciona essa assessoria? Quer falar com o Thomas? Não, tem que falar com a assessoria de imprensa primeiro, né? É sempre assim, ainda né? Bem, né? Ainda bem. É o que mantém o emprego da gente. Mas Gostei. Conta pra gente, Hélio. Eu fiquei 12 anos no Grupo Estado de São Paulo, trabalhei em outros jornais como... Então, a minha formação sempre foi mais jornalística do que assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa eu tive que aprender meio na raça. E olha, você pode fazer os cursos que quiser. Eu fiz Casper, eu fiz vários outros cursos especializados em assessoria de imprensa. Mas é no dia a dia que você aprende, você faz adequações ao cliente que você atende, ao tipo, né? Com o Thomas é uma maravilha, tá bem tranquilo. Né? Mas alguns outros que você pega uma instituição grandes que eu já fiz, né? De setores, como o setor do vestuário, a BIT, que eu trabalhei com o Paulo Scaff durante muitos anos, outros grandes empresários, hoje no Conselho de Economia, que também eu atendo os economistas, né? São ambientes diferentes, editorias diferentes, que a gente trata com jornalistas diferentes. Mas o objetivo da assessoria de imprensa é você tornar aquela empresa, aquela pessoa que te contratou, notícia. Certo. Criar fatos, criar informações para levar para o público sobre o que faz aquela empresa, o que faz aquela pessoa. Né? Divulgar o trabalho. Divulgar o trabalho que ele faz. Exatamente. E quais são os resultados que a assessoria de imprensa pode trazer às empresas? E também aproveita e fala um pouquinho sobre o que é a coletiva de imprensa. Que aconteceu alguma coisa, vamos fazer uma coletiva de imprensa. O Thomas vai para Portugal? Vamos fazer uma coletiva de imprensa. Explica pra gente. Olha, a primeira pergunta que você falou foi sobre os resultados, Isso. Né? Então, o resultado da assessoria de imprensa é você vender a pauta para os veículos de comunicação. Você informar que vai acontecer aquele evento, você informar que essa empresa está fazendo tal coisa, você informar que tal economista vai falar sobre um índice tal, vai falar sobre inflação, vai falar sobre mercado financeiro. É você levar essa informação objetivamente acontecer. Para isso, você tem que ter um conhecimento do que você está passando, você tem que ter um conhecimento do outro lado do balcão, como a gente fala, né? Que é o jornalista, que é o colega que está lá do outro lado para receber, tornar aquela informação apetitosa. Agora nós estamos com um evento de startups, dia 11 de junho, que vai acontecer aqui no Centro Empresarial. E o que nós estamos fazendo? Levando para a imprensa esse conceito de empreendedorismo. Aliás, a ideia é do Thomas, ele que criou esse evento. Sim. Com a Iglu Network. Isso mesmo. Que vieram sábado passado, né? O Maurício veio aqui no programa semana passada. E a gente está tentando levar para a imprensa, porque esse tema, as startups, esse empreendedorismo, esses projetos ainda são relativamente novos. Então você precisa mostrar a importância daquele evento para aqueles jovens, porque aquilo vai gerar muito investimento, muito dinheiro e crescimento econômico, crescimento pessoal das pessoas. Então você pega um fato em si e cria um ambiente em torno daquilo para dar uma dimensão para que o jornalista do outro lado se interesse por aquele assunto e saiba que aquilo é bom para que ele leve para aquele público. Aí você tem que estudar o público, você tem que mandar para um jornal
de economia, para uma editoria de economia de um jornal de notícias gerais, né? Você tem que fazer um estudo também sobre esse e-mail que você vai chegar. E por isso que é feita a coletiva de imprensa. Ah, bom, a coletiva de imprensa já o Thomas vai cortar o cabelo. Vamos fazer uma coletiva de imprensa. É bem assim, né? Da área de música, né, André? Não, André? Na área de música é assim. O Thomas cortou o cabelo. Até um tempo atrás, até o tempo que eu atuava na imprensa, uns 10 anos atrás, você ainda tinha essa figura da coletiva de imprensa. Hoje em dia, as redações estão tão enxutas, tão poucos jornalistas, que o máximo que se faz é uma conferência, você faz por celular ou por telefone, ou por, como nós estamos fazendo agora, por Instagram, uma live. A live. E porque a coletiva de imprensa hoje, você reunir, exceto quando é um pronunciamento oficial, né, algumas coisas grandes, de grande vulto, aí sim você mobiliza um jornalista para ir lá. Mas hoje os colegas estão tão atarefados na redação que não sobra tempo. Sim. Não dá para mandar um repórter para ir lá. Para deslocar tudo, né? Ele faz por telefone, tenta falar. Hélio, você falou muito do celular, né? Você acha que as redes e as mídias sociais podem substituir o jornalismo tradicional? Essa é polêmica. Todos somos agora repórteres. Sim. Como eu comentei, jornalistas, Sim. entre aspas. As pessoas estão nas ruas, elas veem um fato, fotografam, postam, aquilo virou notícia. É assim mesmo. Necessariamente não é um jornalista que está fazendo. E o texto é tão curto que a imagem já diz tudo. Então você faz uma imagem, coloca 3, 4 linhas, você criou uma notícia, você deu uma informação e aquilo gira numa velocidade. Eu acho que o trabalho profissional deve continuar, porque as publicações são muitas publicações. Mas está surgindo, do meu ponto de vista, uma nova forma de comunicação, que é essa forma integrada do cidadão comum e os profissionais que fazem os veículos de comunicação. E como é que as mídias sociais e digitais influenciam a imprensa nos dias de hoje, Hélio? É mais ou menos como o que a gente acabou de comentar. A pessoa está andando na rua, ela vê um fato, ela manda aquilo circula, vai chegar na redação. Pode gerar uma pauta. Você sabe, Thomas, antes de eu vir pra cá, apareceu lá no Face que tinha caído uma árvore perto da minha casa. Se eu não tivesse visto, eu não ia chegar aqui a tempo. Aí eu tive que fazer um outro caminho para poder chegar. Porque senão eu não chegaria. Exatamente, é uma informação. Isso é uma coisa muito interessante, é um assunto que o Felipe, né, o querido Felipe Agnes deve conhecer bem, é que dá a possibilidade de muitas pessoas participarem, né? Você vê que tem aí o G1, o Portal Terra, onde as pessoas podem fazer a foto, descrever o fato e muitas vezes aí são matérias que são publicadas, né? A participação da sociedade como repórter, né? Exatamente. Esse trabalho que o Felipe faz é impressionante. O que a gente tem no Ibrachina, na APEC, das informações, que ele está no local, acaba a palestra, o Felipe já pega o Thomas, grava com o palestrante, põe nas mídias sociais, tá para todo mundo. Sim. Numa velocidade fantástica. E Hélio, como é que a gente faz aí, como faria uma assessoria de imprensa nessa era das redes sociais? Essa é uma boa pergunta. A Ana olhou para mim e falou: olha, acho que essa até eu sei. Não, o entrevistado é você. A pergunta era tão difícil. Tem uma historinha aqui, hoje, sábado à tarde, vamos quebrar um pouco. O camarada sempre acompanhava o presidente da empresa, que o presidente fazia uma palestra. Ele era o motorista. E o presidente falava, e o motorista, ele ia falando no carro a palestra, e o motorista ouvia. Chegava no auditório, fazia a palestra, o motorista sabia tudo. Um dia o motorista falou: doutor, eu já conheço sua palestra, o dia que o senhor não quiser, eu faço sua palestra para o senhor. Imagina que você vai fazer. Aí chegou, o cara ficou bravo, falou: então vai lá, me dá seu bonezinho. Pôs o cap aqui, sentou lá. Aí o motorista foi, a palestra era mais ou menos, fez a palestra. Pergunta, agora eu pego esse cara. Primeira pergunta era mais ou menos igual, o motorista respondeu. Na quarta pergunta, fizeram uma pergunta que nunca ninguém tinha respondido. Aí o camarada falou assim: eu falei motorista, mas falando assessor de imprensa. Eu tô confundindo a história. O assessor de imprensa que acompanhava o presidente.
Aí o assessor tá lá respondendo as perguntas pro presidente. Chegou uma pergunta que ele não sabia. Ele falou, essa pergunta é tão fácil que eu vou chamar o meu assessor de imprensa lá para responder. Olha, que bacana. Que era o presidente, né? E essa, Chique, né? e essa é uma via de mão dupla, viu? Porque o Thomas tanto tá na companhia aí do Felipe Agnes, né? Que trabalha na comunicação, trabalha com a imprensa. Às vezes a gente olha os posts do Thomas lá no Instagram e parece, né? A sensação que a gente tem é que foi feito por um cara que é da área mesmo, assim, de fato, né? As postagens têm cada dia ficado melhor, viu, Felipe? A equipe do Felipe arrasa. Eu acompanhei aquela que nós fizemos, eu estava presente, mas quem fez foi o Felipe, ele, em cima da Câmara Municipal de São Paulo, com o Thomas, aquele céu, a selva de pedra de São Paulo, o céu e o Thomas no último andar da Câmara Municipal. Foi um post sensacional. Tem mais uma pergunta antes da gente terminar. A última. Como a era digital afetou o mercado dos jornais e revistas impressas, né? Olha, por um lado, esse avanço que aconteceu em que todos passaram a ser repórteres, passaram a ser criadores, formadores de opinião, houve uma restrição aos próprios custos de papel para as revistas, para os jornais, houve um enxugamento. Mas com essa explosão de mídias, abriu um campo impressionante para o jornalista. Das mídias sociais, as fontes que se existem hoje, os meios, os veículos são tão grandes. Minha filha, por exemplo, também é jornalista, a Natália. Ela trabalha numa assessoria de imprensa especializada em conteúdo. Eles fazem conteúdo. Imagina, umas jornalistas fazem conteúdo. O outro departamento faz só mídia social. O outro faz reportagem. Aqui a gente faz imagem. Então eu acho que nessa era a comunicação é tão importante que nesses meios digitais vai acabar aumentando o mercado. Ao contrário de que todo mundo diz que inteligência artificial não vai ter mais emprego para ninguém, que a internet das coisas vai reduzir o número de trabalhadores. Ao contrário, vai ampliar, só que eles vão ter que se especializar nessas áreas mais tecnológicas da informação. Só um detalhe, Thomas, a gente percebe isso pelo volume, pela redução do volume de bancas de jornal pela cidade. Verdade. Muito bem observado. Exatamente, muitas estão. Hoje a banca vende tudo, né, Fábio? Vende tudo. É que senão não sobrevive, né? Aliás, tá vendendo mais coisas que não tem nada a ver com a comunicação, né? Com a imprensa. Porque revista, o tanto que fechou de revista também, né? Eletrônica, né? Você lê tudo por aqui. Apesar de que não há nada melhor do que você pegar uma revista, um livro no papel. Sim. É gostoso demais. Né? Então, quais as tendências e as perspectivas para o futuro em relação à imprensa no Brasil? Em um minuto. Um minutinho. 30 segundos. Gostou, né? Vamos lá. Olha, eu acho que com esse avanço da tecnologia da informação, as perspectivas são muito positivas. Os colegas têm que se especializar. Os novos jornalistas que estão chegando, que estão se formando, que estão estudando, vão se especializar. A minha geração não pegou essa tecnologia e a gente tenta correr atrás para se manter vivo na corrida. E essa geração que vem agora já vem com essa facilidade de se envolver, já vem pronto. Exatamente. Tá certo. Quer perguntar mais alguma coisa, Thomas? Que ele ainda tem 30 segundos. Não, quero agradecer o Hélio pelo trabalho, o desempenho que ele tem desenvolvido. Né, imagina. Eu tenho que agradecer o Thomas, o Gustavo Derivides pela oportunidade que eles estão me dando de participar desse momento. Quando eu achei que eu ia fechar o clichê de atendimento, me surge uma oportunidade dessa. Pessoal jovem, motivado, que me fez... Bacana. Animar novamente nessa área de comunicação. Eu que agradeço, Thomas. E parabéns. Parabéns pelo programa de vocês. Muito obrigada. Eu vou continuar assistindo, ouvindo lá fora e vendo, né? Assistindo também. Parabéns, esse quadro sobre o Xing foi legal, né? A gente saiu até melhor, assim. Muito. Eu mesmo conheço, já dei até endereço de pessoas que fazem o Xing, como o André Kep. Eu também quero, você me passa já, porque agora a gente vai para os comerciais. Tá. Muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista fantástica. Parabéns pelo seu trabalho na PEC, na Ibrachina, junto com toda a equipe de comunicação, o Felipe, o Rafa e toda a equipe. Obrigado vocês. Volte outras vezes, viu? Se Deus quiser. Beijo, Hélio. Até já. Beijo. São 5h15, a gente volta já. Vamos para os comerciais. Linha de frente, oferecimento da PEC, o apoio cultural é da Ibrachina e a gente volta já, não sai daí. Thomas, agora é hora da gente falar de um assunto super interessante, super
super gostoso e principalmente as crianças e a garotada, os jovens adoram, né? A gente vai falar da história de sucesso do Eric Yu. Atim é apelido do Eric Vu. Tá certo, Vu? Exatamente. Tá certo. O Eric, ele se tornou conhecido pela comunidade de Clash Royale ao participar e vencer a etapa de primavera latino-americana de Crown Championship, tornando-se assim o melhor jogador de Clash Royale da América Latina em 2017. Clash Royale é um jogo que foi lançado em janeiro de 2016 e um dos mais baixados no mundo. O game é uma combinação entre cartas colecionáveis, Tower Defense e disputas multiplayer. Essa mescla acabou resultando em milhares de jogadores engajados, formando uma grande comunidade em pouco tempo de existência e demonstrando indícios de uma nova força nos esportes, no esportes. Para contar um pouquinho mais sobre o mundo dos games, nós vamos receber aqui no nosso Linha de Frente o Eric Atim. Boa tarde, Eric, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. A gente tá aqui então... É uma honra. Eu não sou muito familiar com coisa ao vivo, mas espero dar o meu melhor. Ah, mas você vai arrasar, com certeza, Modéstia dele, viu, Ana Paula? Com certeza. Manda muito bem. Tem bastante vídeo na internet, ele manda muito bem, Thomas. E outra coisa, hein? Vamos fazer um disclosure aqui. Ele é primo da Ana. Por isso que ele é simpático desse jeito. Mandar um beijo pra minha amiga Ana Lau, que hoje não pôde vir, né? Mandar um beijo especial pra ela, agradecer demais o presente. Amei, viu, Ana? Você é demais. Eric, conta pra gente com qual idade você começou a se interessar pelo mundo dos games. Que você é novinho. Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Ah, criança. Pra falar a verdade, que idade exatamente que eu comecei a me interessar pelos games? Cara, desde que eu me conheço como gente, eu tava interessado pelos games. Desde criancinha... Eu falo 4 anos, mas desde que eu conheço por gente mesmo. Sério? Olha, Thomas, você vê, nasce, né? Nasce, é o talento. É, igual o Arthurzinho que vai ser músico. Baterista. É o talento, vai ser baterista. Eu fiquei impressionado com a quantidade de ouvintes, viu, que jogam. Exatamente. Ô, Tim, como você conheceu o Clash Royale? Eu conheci o Clash Royale por indicação do meu primo e foi um jogo... O Charles? Não, eu conheci pelo Richard, meu primo mais novo. Na verdade não é exatamente primo, né, porque é meio que o meu primo de segundo grau, na verdade. É primo de segundo grau que fala. E conta pra gente o que é esse Clash Royale, como que funciona esse game? Clash Royale é um jogo 1 contra 1, um jogo com a dinâmica bem rápida. E ele é um jogo de card, meio Tower Defense, que você tem 3 minutos pra tentar levar o máximo número de torres do inimigo. Você entende disso, Thomas? Não. Nem eu, nada. Eu também entendo pouquíssimo, viu, Ana Paula? Nada de nada. Isso é como falar inglês pra mim, viu? Atim, em 2017 você venceu a etapa de latino-americana da Crown Championship. Quais foram as estratégias que você usou para vencer esse torneio? Então, como o Clash Royale é um jogo de cartas, um jogo meio Tower Defense, 1 contra 1, acontece que dentro do jogo ele tem vários decks diferentes. Cada deck tem uma certa estratégia. E falando bem simples mesmo, assim como água apaga fogo, uma coisa bem simples. Existem decks que você consegue simplesmente usar uma estratégia que facilmente ganha de outras. Então, uma coisa que muita gente faz é estudar bastante o deck do oponente e você tentar pegar bem a fraqueza deles. Então, é uma coisa que eu fiz bastante na minha etapa dos campeonatos. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes da sua experiência em Los Angeles. Nossa, Los Angeles foi um dos melhores momentos da minha vida, posso falar. Foi um campeonato que a gente ficou 1 mês lá. Deu pra conhecer muita gente. O campeonato levou gente da Europa, da América Latina, da América do Norte. Então, tive chance de conhecer muita gente. Foi uma convivência muito maneira. Foi meu primeiro contato com o esportes. Então, realmente foi algo muito especial pra mim. E eu achei interessante, viu, Thomas, o canal dele no YouTube. É um canal que bomba, tem muita gente, muita coisa, né? E conta pra nós, o que motivou você a criar o canal? Como é que chama seu canal? Meu canal chama Atim. Atim? Atim. E
eu acabei criando meu canal. A minha motivação pra criar esse canal foi exatamente eu ter entrado no mundo dos esportes a partir desse campeonato que foi citado em 2017. E como eu me saí muito bem, teve várias pessoas que me apoiaram nessa ideia de trazer um canal, fazer dicas, trazer dicas pra galera que tá começando no jogo, até mesmo dicas mais avançadas. E foi algo que desde o começo deu muito certo e eu fico muito feliz mesmo pelo carinho e apoio de todo mundo. Agora, Thomas, de onde que veio o apelido Atim? Você deve saber, você sabe? Não sei. Não? Vamos De perguntar... onde que veio o seu apelido Atim? Eu tava aqui curioso, viu, Eric, pra saber por que a Tim. A Tini, na verdade, assim como várias pessoas dentro de jogos, isso é simplesmente um nome que eu usava dentro do jogo por muito tempo. Ah, é? Não, pode falar. E quais... É o game isso? Ó. Esse barulhinho é teu game? Acho que é o nosso querido... Eu tô ouvindo aqui um barulho. Eu falei, mas é um barulho de... Já descobri. Eu tô perdoada que eu sou loira, né, Thomas? Eu disse, mas olha, de onde tá vindo Renato esse também barulho? gosta, viu, de game, viu? E Tim, você joga outros jogos fora o Clash Royale? Jogo vários outros jogos, no caso. Nos últimos tempos eu venho focando no outro jogo, além do Clash, que é o Fortnite, mas muita gente também me acompanha pelo Arena of Valor. De vez em quando eu jogo um pouco de League of Legends, eu jogo um pouquinho de tudo. E agora, como é que seu pai tem reagido aí? Porque ele passou na faculdade, né, Tim? Conta um pouco da sua história em casa. O que você vai fazer? Conta. Por enquanto, nada. Como assim? Você não passou na faculdade? Na verdade, Passou. eu não passei. Thomas. Na verdade, não passei. Tava fazendo cursinho pra fazer. Eu passei pra segunda fase. Foi muito engraçado porque eu não pude comparecer à segunda fase do vestibular porque eu tava no torneio lá Mas, olha, em Los Angeles. tá vendo, Então, aí não teve nem como. Foi... Mas e o seu pai agora tá exigindo que você termine aí, comece a faculdade? Como é que é? Como é que ele tá reagindo, Tim? No começo, ele até que queria que eu continuasse a fazer a faculdade, porém no começo também tava com muita dificuldade na produção de vídeo. Porque, querendo ou não, era tudo muito novo pra mim e eu ficava muito tempo pra aprender a trazer esses vídeos pra galera. Então, vocês podem ver que no começo do canal a qualidade é outra coisa e agora já tá bem mais profissional. Então, eu ficava o dia inteiro aprendendo coisas novas pra fazer melhores vídeos e eu falava, pai, eu não tenho tempo pra faculdade. Mas é demais, não? Mas, fala sério, é demais, né? Você, Eric, não tem tempo pra faculdade. Tá Agora, até que poderia ter, mas seria uma agenda cheia. E eu acho que prefiro me dedicar aí aos meus fãs. Olha, quantas pessoas tem inscritas no seu canal? No meu canal principal, eu tô com 1.500.000 e alguma bastante. coisa. Eu também tenho um canal secundário, que a galera que me procura pra assistir outros jogos, não só os jogos que eu venho focando, tá com 150 e alguma coisa. E é isso. Bacana, né, Thomas? Muito bom. Podemos trazer o Eric novamente? Com Pra certeza. falar sobre Acho que devemos, hein? Podemos trazê-lo novamente? Sim. Você volta, Eric, outro Com dia? certeza. Pra falar mais pra gente sobre esses games. Claro. São muito, mas muito bacanas. Super obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso Linha de Frente. E a gente vai te esperar outras vezes. Porque agora, Thomas, nós temos que ir para os comerciais. Certo, André? A gente volta em um minuto, não saia daí. Linha de Frente, oferecimento da PEC, o apoio cultural da Ibrachina. A gente volta já. 5h28, de volta aqui no nosso Linha de Frente, aqui na capital. Um oferecimento da PEC, o apoio cultural é da Ibrachina. Lembrando que estamos ao vivo na live pelo Instagram da PEC, que é o @APECOficial. E você participa pelo nosso WhatsApp, que é o 983345777, porque o mundo ouve a capital. E a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele é celebrado no dia 5 de junho, foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na resolução de 27, de 15 de dezembro de 1972, com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. Luiz Ricardo Viegas de Carvalho é engenheiro agrônomo, formado pela Faculdade de Agronomia de Paraguaçu Paulista e tem pautado sua trajetória profissional nas questões ambientais. Na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, foi diretor de operações da Campanha de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, o CODAS.
CASP, na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, implantou a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, responsável também pela conciliação ambiental no Estado de São Paulo. E também coordenador do Protocolo Agroambiental Etanol Verde. Muito boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Capital, ao nosso programa Linha de Frente. Boa tarde, Ana Paula, Fábio, ao Thomas. Obrigado. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e a oportunidade de trocar algumas informações, alguns aprendizados que a gente teve no decorrer da nossa trajetória de trabalho, né? Então é um momento importante para a gente trocar aqui. Seja muito bem-vindo, secretário. Pauta extremamente importante. Nós temos vários ouvintes aí que têm projetos dentro das suas regiões focado no meio ambiente. Ana Paula. Agora, atualmente, existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. Partindo dessa perspectiva, qual a sua opinião em relação a essa data, 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, secretário? Ana, só para contextualizar um pouco, quando você citou que em 72, em Estocolmo, se propôs o Dia Mundial do Meio Ambiente. E naquele momento, nós estamos falando de quase 45 anos atrás, em 74, que foi, de fato, começou-se a comemorar essa data. Mas veja, são 45 anos em que começou-se a discutir e se levar a questão ambiental como um tema importante, estratégico para o planeta. Tanto é que o Brasil só se incorporou, de fato, em 1988, na Constituinte. Na Constituinte de 88 é que nós colocamos a agenda ambiental na nossa ação. No nosso direito, né? Nosso direito ambiental, graças a grandes protagonistas políticos, ambientalistas que nos ajudou muito a colocar essa agenda ambiental na agenda brasileira. Então, assim, e veja, há 45 anos atrás houve uma promessa, houve uma estratégia nesse sentido. Depois nós tivemos no Brasil, em 92, a Eco 92, que todo mundo lembra, que na época do Fernando Collor, o ministro era o Lutzenberg. E aí o Brasil começou a se preocupar, começou a ser um dos países protagonistas nessa agenda ambiental. E eu diria a você o seguinte, que nós... muita gente não acreditava nessa agenda. Questionava se isso iria acontecer, as mudanças e tal. E hoje, 45 anos depois, a gente sente no nosso dia a dia essas diferenças. Verdade, né, Thomas? Elas existem realmente, né? Não existe mais questionamento. Hoje, politicamente, inclusive, há algumas discussões, alguns debates, mas todos nós estamos sofrendo já os efeitos dessa mudança climática do planeta. Secretário, quais são as medidas que poderiam ser tomadas junto ao poder público, população e segmentos que defendem o meio ambiente para reduzir aí os danos em curto prazo? Bom, primeiro eu acho que assim, a legislação, precisaríamos ter um marco regulatório nesse sentido. E acho que a Constituição brasileira, eu falo a nível nacional, no Brasil, a Constituinte de 88 colocou esta agenda. E a partir daí, o Estado brasileiro, tanto nas suas instâncias federal, estadual e municipal, começou a criar estruturas e criar dinâmicas com relação a esta agenda. Né? Ou seja, a sociedade brasileira começou a participar, de fato, desses efeitos, ou dessa grande discussão. A justiça brasileira, a Assembleia, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Executivo criando estruturas de ações efetivas, como fiscalização ambiental, licenciamento ambiental, colocando regramentos, novos regramentos. Enfim, eu acho que a dinâmica com relação a esta preocupação ambiental começou-se, de uma forma ou de outra, a ser operada na sociedade. Né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande em relação a isso. Nós temos hoje uma sociedade, eu diria assim, consciente desse problema
Primeiro por conta do que está acontecendo no dia a dia. Sim. As pessoas reclamam, né? Do calor excessivo, das chuvas excessivas, dos efeitos da qualidade do ar, enfim. Mas a gente ainda percebe, né, secretário, que falta ainda muita conscientização por parte das pessoas, né? E o que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente vem fazendo quando o assunto é o descarte irregular de lixo? Nós temos percebido aí que o prefeito Bruno Covas, junto às subprefeituras, tem sido linha dura no combate à fiscalização, mas a prefeitura também não consegue dar conta em função, né, do volume. O que a Secretaria tem feito? Bom, lembrando que na estrutura da Prefeitura de São Paulo, primeiro nós temos uma determinação do prefeito Bruno Covas de enfrentar esse grande desafio que é a questão dos resíduos sólidos da cidade. Só para dar um número, a cidade de São Paulo hoje produz diariamente 20 mil toneladas de resíduos. Nossa. Dessas 20 mil toneladas de resíduos, 10 mil, praticamente 50% disso é de origem domiciliar. É mesmo? Então, assim, imagina que nós estamos aí praticamente produzindo, cada habitante de São Paulo, 1 quilo de resíduo. Sim. Né? E desse 1 quilo, nós temos parte deste 1 quilo de resíduo, nós temos o que a gente chama de resíduo úmido, que é aquilo que é orgânico, que é proveniente dos alimentos, né? Você tem os resíduos que são recicláveis, que são aqueles de origem do plástico, do papelão, daquele material que pode ser reciclável, e você tem um resíduo que é o que a gente considera de rejeito, né? Praticamente, desse 1 quilo, 50% é úmido, 35% é reciclável e 15% é rejeitado. Ou seja, esse resíduo rejeitado, você precisa dar um fim para ele, ou seja, dar uma destinação, como, por exemplo, uma incineração, enfim. Então, o grande desafio hoje é a gente colocar a sociedade ajudando a, pelo menos, enfrentar esse entendimento de separar o que é reciclável e o que não é. A cidade de São Paulo tem uma estrutura fantástica com relação à reciclagem. Nós temos 2 usinas, 2 indústrias de recicláveis na cidade implantadas, e o que a gente observa é que ainda falta material para chegar lá na ponta de reciclagem, né? Então, o que a gente percebeu, e conforme os levantamentos, que quase que 40% da população não faz essa prática dentro da sua casa. Não separa o resíduo orgânico e do resíduo... Mas aí, secretário, você acha que deveria ter uma conscientização, alguma campanha para que as pessoas possam tomar essa decisão? Ou teria que ter lugares mais fáceis para esse descarte de lixo, de forma dos lixos que são recicláveis? O que seria uma... Veja, primeiro assim, nós temos uma estrutura na prefeitura, que não é a Secretaria do Meio Ambiente que opera, é a nossa agência municipal, que é a Anlurb. Ela operacionaliza este resíduo. Para vocês terem uma ideia, nós gastamos quase 3% do orçamento da cidade com resíduos. São quase 2 bilhões de reais por ano que nós gastamos isso. É muito dinheiro, né, Thomas? A gente tem percebido que o poder público tem tomado diversas ações, né? Dentre elas, o projeto, né, da Câmara Municipal de banir os copos plásticos, né, do ambiente da Câmara para reduzir, né, o impacto. E teve também, secretário, o projeto dos canudos, né, que foi encaminhado ao Executivo e sancionado pelo prefeito Bruno Covas. É importante essa lembrança, porque este componente plástico, tanto duro como mole, aí vem dos copos, vem do canudo, eles são parte dos recicláveis. E a gente precisa estimular a redução desse consumo, né? Para que nós consigamos fazer essa reciclagem. Sim. Né? Então, ele é estratégico. Você fazer uma política dessa municipal com relação a plástico, a gente consegue reduzir essa quantidade que representa hoje dos recicláveis quase 12%, tanto do plástico mole e do duro. Então, assim, qualquer ação que a gente faça para reduzir o envio desses resíduos para os aterros, que, aliás, é a meta da cidade. O prefeito Bruno Covas colocou como meta a redução de 500 mil toneladas
de envio de resíduos, e esses resíduos vão para os aterros. Os aterros estão ficando cada vez mais distantes, os aterros estão ficando saturados e, além disso, os resíduos são grandes emissores de CO2. Ou seja, eles contribuem à deterioração desse material, ele contribui para os gases de efeito estufa. Então, assim, em São Paulo, nós emitimos por volta de 16 milhões de toneladas de CO2. Desses 16 milhões, 2 milhões e meio vem de resíduos. O restante praticamente vem do setor de transporte, que é por volta de uns 12,5 a 13 milhões por ano. Então, você vê que a política de resíduo que a prefeitura vem enfrentando, e aí eu queria lembrar aqui a campanha O Recicla Sampa, que o prefeito lançou. Nós temos uma estratégia com relação à questão da educação ambiental também, no porta a porta, nas escolas, enfim, existe uma estratégia de enfrentamento desta agenda que, para nós, ela é uma agenda que mobiliza toda a cidade. Secretário, a Prefeitura de São Paulo ampliou o canal para parcerias nos parques públicos. Quais são as novidades com relação a essa parceria e ampliação? Tá. Bom, nós falamos de resíduos, agora vamos falar um pouco do verde, tá, né? Esse é um assunto importante para a cidade. Para vocês terem uma ideia, nós estamos numa cidade que tem aproximadamente 150 mil hectares, 1.500 quilômetros quadrados. Significa 150 mil campos de futebol. É a cidade de São Paulo. Dessa cidade de São Paulo, nós temos 45 mil campos com vegetação. 600 mil árvores no viário, parques ao redor, unidades de conservação, e nós temos parques municipais, parques urbanos. Hoje nós temos 107 parques na cidade, implantados. A meta no plano diretor é chegar a 250 até 2000 até nos próximos 15 anos. A meta para 2020 é criarmos mais 10 parques, ou seja, nós vamos chegar em 2020 com 117 parques. Pois não. Não pode. E aí eu só queria dizer exatamente que o grande desafio não é implantar o parque. O desafio é fazer a gestão do parque. Manutenção do parque. A manutenção do parque e fazer a gestão. Nós estamos fazendo experiências em São Paulo bem audaciosas nesse sentido. Experiências que não tem no Brasil. Concessão, fizemos a concessão do Parque Ibirapuera com mais 5 parques, o pacote dos 6 parques de concessão, e estamos fazendo uma proposta com relação a parcerias com o setor privado para várias ações nos parques da cidade. Ou seja, nós estamos fazendo um chamamento público para toda a sociedade para nos ajudar a fazer a gestão desses parques. Por quê? Estes parques, tendo revitalizado, sendo tal, eles são uma área verde que faz o papel de sequestrar o carbono. Ou seja, a gente emite carbono no carro, no resíduo, e quando a gente tem o verde, a gente captura o carbono. Muito importante para a cidade, né? E sabe, Thomas, o secretário falando dos parques, eu lembrei da questão do Ibirapuera, né? Tem o plano diretor do Ibirapuera. O que é o plano diretor do Ibirapuera e qual é a importância desse plano diretor? Na verdade, quando foi feita a concessão, nós já fizemos a concessão, temos já uma homologação do vencedor. E isso foi um acordo da Prefeitura com o Ministério Público para que nós construíssemos o plano diretor, que está em fase de consulta pública, e esse plano diretor vai determinar exatamente o regramento do funcionamento do parque para garantir aquilo que o Ibirapuera já está fazendo hoje. Ou seja, como é que vai operar, como é que vai ser a segurança, como é que vai ser as atividades das pessoas, enfim. Então, o plano diretor vai colocar regras bem claras e bem definidas com a participação da população, indicando e questionando alguns pontos importantes. Secretário, para a gente finalizar, quais os principais desafios da Secretaria com relação à conscientização da importância em preservação do meio ambiente? Bom, primeiro nós temos uma estrutura de educação ambiental. A gente acha que a estratégia da educação ambiental
ela é importante. Nós temos hoje uma ação junto com as escolas, com a Secretaria da Educação Municipal, de capacitar 1.000 professores da cidade de São Paulo, para termos um quadro de professores para que eles sejam agentes dentro da escola, os alunos, para a gente trabalhar um pouco com essa meninada que estão nas escolas. São 1.600 escolas, nós vamos conseguir pelo menos chegar um pouco com isso. Mas a gente precisa também dar exemplo de gestão. Eu acho que assim, a cidade, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas tem colocado esta agenda de mudanças climáticas, essa preocupação com relação à sustentabilidade da cidade como uma pauta importante. Tanto é que ele assinou um acordo internacional que em 2050 a cidade de São Paulo estará fazendo esforço cumprindo o Acordo de Paris, que é a emissão zero de carbono. E este compromisso não é fácil. Precisa toda a sociedade, todos os agentes, os empresários, os comerciantes, enfim, a sociedade precisa participar disso. Nós estamos com propósito, as nossas metas estão bem audaciosas nesses próximos 2 anos, revitalização de parques, nós estamos construindo um plano de ação de mudanças climáticas, que até o ano que vem nós estaremos colocando pronto, esteja pronto. Enfim, nós temos uma agenda na questão ambiental, dando exemplo do poder público, compromissos com relação a isso e tentando mobilizar a sociedade. E essa forma de fazer esse agito, de chamar as pessoas para nos ajudar nos parques, porque as pessoas às vezes colocam só a responsabilidade com o poder público. Transferem. Transferem, mas eles sabem do efeito positivo que é ter um parque ao lado da sua casa, a praça. Com certeza. Então, assim, mobilizar isso para nós é extremamente importante. Então, esse é o desafio, é a gente fazer a nossa parte, trabalhar bastante nesse sentido, ter propósito, ter metas, e isso nós estamos atendendo a uma orientação que o prefeito Bruno Covas tem dado. Olha, secretário, a gente agradece a sua presença, é um assunto muito importante para a cidade de São Paulo. Nós vamos encerrar a nossa entrevista, fica aberto o convite para uma próxima participação do senhor. Né, Ana Paula? Com certeza, o senhor está convidado a voltar aqui ao nosso programa. Muito obrigada, a gente sabe que a agenda do senhor é super ocupada, o senhor ter vindo aqui sábado à tarde, né, Thomas? Muito obrigada, secretário, boa sorte no seu trabalho e a gente aguarda o senhor uma próxima visita aqui na capital. Thomas, agora a gente vai conversar com a Beatriz Borges, nós vamos falar dos bitcoins, que todo mundo tanto fala do Bitcoin, que já tem mais de uma década de história, mas só começou a se popularizar nos últimos anos. Por isso, a criptomoeda ainda gera uma série de dúvidas. Para responder essas questões, a gente vai receber aqui a Beatriz Borges. Ela é advogada, mestranda em Direito Comercial na PUC São Paulo, certificada no curso de Operador de Criptomoedas pela PUC do Rio de Janeiro, foi aluna da Columbia University na cidade de Nova York. É isso. Então conta pra gente, Beatriz, como surgiu, o que é Bitcoins. Muito boa tarde, um prazer ter você aqui na capital, no nosso Linha de Frente. Olá, boa tarde. Eu agradeço ao Thomas, a Ana Paula. Carioca, né? Na verdade, eu sou de Belém, mas morei no Rio. E agora eu tô aqui em São Paulo, terminando o mestrado e voltado para essa área de Bitcoin que eu gosto muito. Então, o Bitcoin surgiu depois da crise de 2008, crise financeira mundial, que teve. E com o colapso do sistema financeiro, surgiu a ideia da criptomoedas. Foi divulgado um white paper na internet por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto. Então, ele divulgou e começou os códigos e a começar a desenvolver o Bitcoin na rede, né? Na rede dela do blockchain. E doutora Beatriz, como é que funcionam essas transações com a criptomoeda? Bom, essas transações ocorrem a partir da rede blockchain do Bitcoin e elas acontecem a cada 10 minutos. Em média, em um novo bloco de transações, ele é processado e anexado na rede blockchain do Bitcoin por meio da mineração. E é válido a gente ressaltar que a cada bloco na rede do Bitcoin tem 1 megabyte e cada transação tem cerca de 250 bytes, ou seja, processam-se 2.000 transações por bloco. Então, quando esse bloco é completado, ele é anexado na rede do Bitcoin, então vai se formando os blocos.
E, doutora Beatriz, como é que faz o investimento em bitcoins? É uma moeda confiável? Os nossos ouvintes querem saber se vale a pena ou não colocar o dinheiro em bitcoins. Pois é, com relação a essa confiança vai depender do investidor, do perfil do investidor. A gente percebe que a grande maioria dos investidores em Bitcoin são jovens, tecnólogos, engenheiros da computação. E como é que faz esse investimento? Você se inscreve através de uma exchange, uma corretora, faz o cadastro e por ela você começa a fazer as transações em Bitcoin. Ou em outras criptomoedas. Então, é através das exchanges. E você acha que é uma moeda confiável? No meu ponto de vista, eu acredito que sim. Eu, como um millennium, nós, millennials, consideramos que sim. Porque ela vai revolucionar o sistema financeiro. O Bitcoin é uma moeda, é uma disrupção. Então, ela é uma nova forma de se... trabalhar com dinheiro, né? E as criptomoedas podem se tornar uma grande rede de pagamentos, como cartões de crédito e de débito, você acha? Sim, ela vai, com certeza, mas vai depender muito da regulamentação de cada país. E você acha que é cobrado tem alguma taxa para as transações em bitcoins? Sim, com certeza, porque quem fornece a energia computacional para transacionar os bitcoins, para produzir os bitcoins, é necessário ter uma remuneração. Aí vai depender de cada plataforma o valor dessa taxa de remuneração. E quanto vale hoje, atualmente, uma moeda de Bitcoin? E se os valores ficam variando para cima ou para baixo, né? Pois hoje pela manhã eu vi o valor, agora já deve estar até maior ou menor. Hoje estava valendo $8.400. Uma moeda? Um Bitcoin. Um Bitcoin. Tá bom, hein? Nossa! Caramba! E essa variação é como se fosse no mercado de ações, né? Só que como o mercado cripto é muito mais volátil que o de ações, então tem horas que tá valendo $20 mil, daqui a pouco cai para $1.000, $4 mil. O ano passado estava quanto, doutora Beatriz? Ano passado chegou a $4 mil, um Bitcoin. Mas no final de 2017 chegou a $20 mil um Bitcoin. Então, um Bitcoin. Mas você vê como é que varia muito, né? Varia muito. Bastante. E qual que é a diferença entre o Bitcoin e as demais criptomoedas, doutora Beatriz? A diferença, basicamente, a tecnologia basicamente igual, é tecnologia blockchain, mas o que varia mais são as suas utilizações. Vai depender, hoje em dia tem mais de 1.500 moedas no mercado, então depende da sua utilização pelo próprio usuário, né? E pelas empresas também. E como é que funciona essa mineração de bitcoins que todo mundo fala? A mineração nada mais é que a produção do Bitcoin. Qualquer pessoa ao redor do mundo pode utilizar o seu poder computacional através de equipamentos de alta tecnologia e entram no código do Bitcoin, que está disponível na internet, ela é uma open source, e a partir da rede eles conseguem começar a produzir, começar a minerar. Por que mineração? Porque o Satoshi Nakamoto disse que o Bitcoin é o ouro digital. Então, por isso que virou essa analogia, mineração, essa produção de Bitcoin. E para minerar Bitcoins é preciso muito investimento? Existe alguma criptomoeda mais acessível atualmente? Sim, é preciso muito investimento, porque os equipamentos têm muito valor, são altos, então precisa sim de muito investimento. Mas existe outras criptomoedas acessíveis, mas o Bitcoin ele também é acessível. Você não precisa comprar um Bitcoin. Como ele é dividido em 8 casas decimais, você pode comprar frações de Bitcoins. Não é preciso comprar um Bitcoin exatamente. E onde ficam armazenados os Bitcoins? Os Bitcoins eles ficam armazenados na própria rede, na rede blockchain do Bitcoin. E pode ficar, e quando você transaciona, pode ficar armazenado na corretora ou nas carteiras digitais, mas ele está lá na rede blockchain.
do Bitcoin. E as criptomoedas são regulamentadas no Brasil? Não, no momento elas não estão regulamentadas, mas há um projeto de lei, o projeto de lei 2303 de 2015, que está havendo audiências públicas, reuniões, mas ainda está em andamento esse projeto de lei. E como é que o Bitcoin pode virar dinheiro vivo? Bom, tem duas maneiras. Uma é você trocar na própria corretora, por real, ou por dólar, ou por euro, depende da moeda que você quer trocar, ou simplesmente ir nos caixas eletrônicos que existem ao redor do mundo e sacar no dinheiro daquele país. Então, ele vira dinheiro vivo. Então já podemos comprar no comércio utilizando os bitcoins. Sim, a Amazon principalmente, ela aceita a compra dos produtos através de Bitcoin. Maravilha, né? Vamos passar algumas dicas aí na sua experiência, algumas dicas de como investir com segurança em criptomoedas, doutora Beatriz. Bom, a dica que seria interessante é a pessoa pesquisar qual exchange ela vai manusear, vai investir, procurar em fontes confiáveis a avaliação dessa exchange para começar a transacionar os bitcoins. Tá certo, Thomas. Quer mandar um abraço para alguém, Beatriz? Bom, eu vou mandar um abraço para a equipe do Ibrachina. Um abraço para minha mãe. Que tá aqui com a gente? Que tá aqui também, para minha família. Então, e agradecer o convite do Ibrachina por essa oportunidade de falar um pouco do mundo do Bitcoin. Tá certo, muito obrigada aqui pela sua participação. Tá convidada a voltar outras vezes também para falar mais um pouquinho sobre isso. Um beijo, viu, Beatriz? Muito obrigada. Obrigada. Falando em beijo, Thomas, mandar um beijo aqui para Maria Auxiliadora de Santana, a nossa querida Sônia Lazzarini da Vila Ema, Donizete do Canto do Vale, o Antônio do Jardim Brasil, a Elza da Freguesia do Ó, a Daiane do Jardim das Rosas e mandar um beijo para toda a galera lá do Mercadão Municipal, viu, Thomas? Um beijo pro Marquinhos, que veio aqui já com a gente. Um beijo pro Ervans, estão na nossa sintonia. Aquele beijo para eles, todo o pessoal do Mercado Municipal, sempre ouvindo aqui o nosso Linha de Frente. Demais. Eu também quero mandar um abraço pro meu irmão Henrique e a sua nova namorada, Carla. A nova? Nova. Ele trocou já? Trocou. A nova mais uma? namorada. Mais uma, Thomas? Agora é a atual, recente. O Henrique tá danado, né? Dom Juan, namorador. Não vai mandar um beijo pra Ana? E obviamente pra Ana, pro Arthurzinho, o baterista. E pro Leozinho e a Sofia. Sofia, tá certo. Ana, um beijo pra você. Obrigada pelo presente, amei. Tem uma novidade que acho que a Ana já te contou. Semana que vem o nosso querido professor Rovai estará de volta. Muito bem. O queridinho do consumidor volta semana que vem. Maravilha. Um beijo pra você, Fábio. Bom final de semana. André, obrigada. Tati, toda a galera, toda a equipe de produção aqui do nosso Linha de Frente, a equipe de comunicação da APEC Brachina, Rafa, Felipe Agni, aquele beijo pra você. Um bom final de semana. Tchau, Hélio. Um beijo pra você. A gente volta sábado que vem a partir das 4 da tarde com mais um programa Linha de Frente, sempre com oferecimento da APEC e o apoio cultural é da Ibrachina. Um beijo pra você, um bom final de semana e até sábado.